Olá, gente, tudo bem? Voltando aqui para a nossa série, para os vídeos da escala dos níveis de consciência, do Dr. David Hawkins, e nós vamos continuar com os níveis de consciência negativos. Hoje nós vamos falar da apatia. Se você perdeu o primeiro vídeo, onde eu explico um pouco sobre como funciona essa escala e como ela surgiu, assista lá o vídeo dos níveis de consciência, escala dos níveis da consciência, tá bom? E aí você dá a sequência para entender de cada estado de consciência que está nesta tabela e que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia e da forma como a gente evolui. Eu sou a Silvia do Eu Sem Fronteiras e nós vamos falar sobre a apatia, a depressão. Por que a gente fala apatia e depressão? Porque esse é um estado de consciência, um nível de consciência de tão pouca energia, de uma energia tão baixa, que é como se a gente dissesse que a gente está vivendo um morto-vivo. O nível de energia é muito baixo, existe um grau de desesperança enorme com a vida, falta de motivação para qualquer coisa. É como se olhasse, sabe aquelas pessoas que olham no além como se não vissem nada na frente? É isso que traduz o nível da apatia. Uma coisa que caracteriza muito esse estado de consciência é a frase "eu não consigo". Quando a pessoa usa o "eu não consigo", quando nós usamos, porque a gente usa bastante isso, eu estou querendo dizer "eu não quero". Se a gente trocar o "eu não consigo" por "eu não quero", nós vamos começar a entender quais são os nossos medos, quais são as nossas travas, os entraves que fazem com que a gente permaneça nesse grau de apatia, que está muito ligado à procrastinação, que está muito ligado ao não executar nada, ao não buscar nada, não querer aprender nada novo. Ou seja, realmente é estar vivo, mas meio morto. Como se a gente estivesse aqui apenas em matéria, mas não em vontade, em entusiasmo, em sentimentos. Nesse nível, existe pouca energia para executar coisas novas, tudo é sombrio à nossa volta. A ideia de que alguém pode nos ajudar com alguma coisa, já surge um sabotador interno dizendo: essa pessoa não vai conseguir me ajudar. Então é como se não houvesse saída para aquilo que a gente está sentindo. Então ela está até na escala antes da tristeza. E quando a gente falar da tristeza, vocês vão entender. É um grau que eu não tenho nem reação. É um grau de apatia. É um nível onde sobra a tendência à morte simbólica e às vezes até a morte verdadeira. Então o suicídio pode até vir disso, porque é como se eu não tivesse a minha estada aqui nessa terra, nesse mundo, não tem valor nenhum, não serve para nada, eu não sou capaz de fazer nada, eu não consigo fazer nada, então o que eu estou fazendo aqui? Né? Então é um grau de que falta realmente energia até para sentir alguma coisa. É como se fosse uma coisa abafada, né? Calada. Sabe aquelas pessoas que olham para você com um olhar parado e que não conseguem se expressar e que é muito característico da depressão? Então esse estado de consciência. A apatia é muito característica de quem está deprimido, que não vê a saída para as coisas, né? Que vê as coisas todas paradas, né? Que vê as coisas todas sem saída, como se realmente não houvesse saída. Por mais que essa pessoa seja estimulada, esses estímulos não funcionam. E se a gente avaliar um pouco a questão dos neurotransmissores, geralmente a pessoa que vive nisso, se for fazer uma análise da questão da dopamina, serotonina, ela tem uma produção baixíssima. Nesse estado de consciência, os neurotransmissores são muito baixos. Na verdade, não é porque o físico foi acometido pela depressão ou por isso, e aí a gente tem esse estado de emocional. Não, as coisas acontecem juntos. O estado emocional altera essa bioquímica. E aí você tem aquele ciclo vicioso. E a pessoa fica apática, deprimida, não encontrando saída para nada na vida dela. E normalmente, gente, a pessoa que vive na apatia é uma pessoa muito difícil de se conviver, porque por mais que as pessoas ao redor tentem trabalhar, ajudá-la, trazer estímulos, fazer com que ela veja outras características, por mais que as pessoas busquem tirá-la desse estado e trazer para um estado onde tem um pouco mais de energia, elas não conseguem perceber isso. E é aí que muitas vezes a pessoa precisa da ajuda bioquímica
né, dos medicamentos para poder sair dessa situação. Mas é um estado de consciência de praticamente nada de energia. É um pouco melhor do que a culpa, nesse sentido, um pouco melhor do que a vergonha, mas existe uma apatia. É como se a pessoa estivesse anestesiada, não sentisse nada, nem bom nem ruim. Como sair da apatia? Não é uma coisa simples. Quem acompanhou já uma pessoa durante um período de depressão sabe o quanto é difícil trazer essa pessoa para um estado um pouquinho melhor de energia, para que ela sinta pelo menos o desejo de sair desse estado, para que ela perceba que ela pode dar o primeiro passo e sair dessa situação. Por isso que a depressão é um problema tão sério e que deve ser levado com tanta seriedade. É importante que se busque a ajuda de terapeutas, de psicanalistas, psicólogos, do médico, para que traga essa pessoa para um estado onde ela comece a enxergar e parar de olhar para o além e começar a focar um pouco mais naquilo que acontece ao redor dela. Porque a pessoa apática é como se ela estivesse sempre olhando o horizonte, algum ponto que ela nem sabe exatamente o que é. Então, olhar para isso é bastante importante. Para sair da apatia, buscar essa ajuda, buscar entender quais foram as questões que me levaram até esse estado. Por que eu estou no não consigo? Que o não consigo é alguma coisa pesada, que me arrasta. E por que não trocar por eu não quero? Então, quando eu tentar fazer esse exercício, tentar entender isso, e quem está ao lado de alguém que está apático, tentar ajudar desta forma, fazer com que essa pessoa pense, por que você não quer? Às vezes é difícil até admitir isso, né? O não querer. É mais fácil a gente ficar no não consigo. E o nosso inconsciente, ele trabalha muito nesse sentido, de nos manter nesse lugar do não consigo ao invés do não quero. A pessoa até quer ajuda. Ela tem ajuda, ela busca ajuda, ela quer ajuda, mas ela simplesmente não acredita que essa ajuda vai poder tirá-la desse lugar. Então é muito mais profundo do que a gente imagina. Quer dizer, não é uma situação que a pessoa simplesmente se mantém num lugar de vítima. Ela não consegue ver a saída para isso. E mesmo que ela encontre 2, 3, 4 pessoas profissionais que vão ajudá-la, muitas vezes ela não vê saída para aquilo. Ela não acredita que essas pessoas têm energia e capacidade de tirá-la desse estado. Vencer a apatia demanda da gente a gente começar a ter um outro olhar sobre o que é a vida, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o papel que essa vida tem. É simplesmente evoluir. E é isso que às vezes fica pesado. É quando a gente se dá conta que viver, aprender e evoluir demanda um esforço nosso pessoal. Demanda um olhar com mais energia, com mais vontade de viver aquilo que a vida tem para oferecer para a gente. Por isso que às vezes é tão difícil a gente sair desse estado. Outra coisa é deixar as resistências. Muitas vezes esse é um estado onde existe muita resistência e não é uma resistência consciente, às vezes é uma resistência inconsciente. Então perceber onde eu estou resistindo, quais são as vantagens que eu tenho ou quais são os benefícios que eu tenho de me manter nesse estado apático, de despertar nas outras pessoas esse olhar que me coloca num lugar de vítima. É assim que eu quero viver o resto da vida, como uma vítima? Pedindo esse olhar caridoso e esse olhar das pessoas como se eu não tivesse a energia necessária, como se eu não tivesse dentro de mim os próprios recursos para lidar com esse estado. Será que é isso que é o que a gente está fazendo aqui? Sair desse estado demanda, sim, um olhar generoso para nós mesmos. Nos dar a chance de olhar para a vida de uma outra forma, seja com ajuda, seja ajuda medicamentosa, se for o caso de uma depressão, seja ajuda de um terapeuta ou seja lá o que for. Mas se permitir olhar para a vida de uma outra forma e trocar o não consigo pelo não quero. É um exercício simples, mas que ajuda a gente a entender uma série de coisas. Eu já fiz ele várias vezes comigo, eu acho que valeria a pena vocês fazerem também. Anota, põe a coluna do não consigo e a coluna do não quero. Aí tem a procrastinação, tem algumas coisas que a gente vai fazendo conosco. A gente está fazendo isso para nós e não é para ninguém. É que talvez se dar a chance de escutar a outra pessoa, de olhar para aquilo que ela está nos oferecendo como uma ajuda, a mão que ela está estendendo para a gente olhar para isso como uma oportunidade, ser grata a isso, por mais difícil que seja. Então, existe sempre, tem que existir um começo.
Então esse começo pode vir através de alguém ou até mesmo às vezes de um vídeo que a gente assiste, de um livro que a gente lê. Isso às vezes dá um clique na cabeça da gente. Eu tive depressão, eu sei como e eu sei que foram coisas que parecem banais que me despertaram para falar: chega, Silvia, esse não é o lugar que você tem que ficar. Então, talvez seja um exercício mesmo de falar: por que eu não consigo fazer isso? Será que eu não consigo ou será que eu não quero? Eu posso fazer isso? Eu posso tentar fazer isso? Embora tentar não seja uma palavra bacana, mas assim, eu vou me dar o direito de tentar. Eu vou me dar o direito de olhar para essa alternativa que eu tenho na minha frente. Pense, observe em você e se pergunte: reconheça qual foi o medo que fez você chegar até esse estado. Por que eu estou nesse estado? O que eu temia lá atrás que fez com que eu ficasse amortecida, que eu ficasse anestesiada para simplesmente paralisar? Isso é muito importante. Então, mais uma vez, sem autoconhecimento, sem querer buscar as razões, olhar para si verdadeiramente e reconhecer esses estados de consciência ou essas emoções, a gente não consegue sair do lugar, mas o autoconhecimento traz isso para a gente. Não percam os próximos vídeos, onde nós vamos falar dos demais estados de consciência. Os livros que eu citei, que são base para esse estudo, estão aqui na descrição. E entre no site que tem muito artigo sobre isso. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Te vejo lá. Obrigada.